especialista em glaucoma, e hoje estou aqui para falar sobre como tratar com segurança o paciente com glaucoma e rinite. Nós estamos no inverno, período em que aumenta a frequência das crises de rinite, e essas crises precisam ser tratadas, né? Nós sabemos que as medicações que são utilizadas para o tratamento da rinite interferem na pressão intraocular, né, e no tratamento do glaucoma. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos trazer para um bate-papo a otorrinolaringologista, doutora Aline Farraz, que é do Centro de Otorrino e Fonoaudiologia, especializado, COF, para um bate-papo sobre como tratar essas crises de rinite do paciente com glaucoma com segurança. Seja bem-vinda, doutora Aline. É um prazer tê-la conosco. Heloísa, muito obrigada por o convite. Nós estamos honrados de podermos estar aqui para conversar desse tema tão importante para os nossos pacientes e tão frequente no nosso dia a dia do consultório, né? Os pacientes com rinite, e que a gente tem que ter um cuidado especial quando eles têm associado a presença do glaucoma. Primeiramente, a doutora poderia nos explicar o que é rinite? Bem, a rinite, ela nada mais é do que uma inflamação do revestimento interno do nariz. Ela pode ser de várias etiologias, várias origens, várias causas, né? A mais comumente conhecida é a rinite alérgica, mas é importante a gente lembrar que nem todas as rinites são alérgicas. Temos as rinites infecciosas, as rinites neurogênicas, as sazonais, que às vezes acontecem por causa de contato com alguns tipos de produtos ou de cheiros que nem todas as vezes vão dar os sintomas pelo mecanismo da alergia. Mas a rinite alérgica ainda é o tipo de rinite mais frequente. E quais são os principais sintomas de rinite que os pacientes têm? Os principais sintomas são a congestão nasal, né? A coceira, o prurido nasal, a coceira normalmente às vezes se estende até fora do nariz, coça os olhos, coça os ouvidos, coça a própria garganta. Então, o prurido é um sintoma importante. A coriza, né? E muitas vezes tosse, mas principalmente essa tríade, né? Congestão nasal, espirros e coceira. Doutora, então, nesse tempo de Covid, fica difícil nós diferenciarmos esses quadros, né, de um quadro de Covid. Como que nós fazemos, né? Como que a doutora faz para diferenciar esses quadros de um paciente com Covid e de um paciente com rinite? Na verdade, normalmente os pacientes riníticos, eles já vêm com um histórico, né, de crises de repetição, que, como você bem disse na introdução, eles se agravam no inverno, eles são mais frequentes, a tendência é aumentar esses quadros. Então, normalmente, a COVID, ela vem associada a outros sintomas, também não é só aquela restrito ao nariz, mas a gente sempre orienta, inicia o tratamento com os antistamínicos, com as medicações para alergia, nesses pacientes já sabidamente alérgicos, na ausência de outros sintomas que poderiam nos levar a pensar inicialmente na COVID. Quando eles já vêm acrescidos de sintomas como a falta do cheiro ou as alterações, né, do olfato, ou diarreia, febre, a gente já nem cogita já a possibilidade da rinite e já vamos pensando diretamente no quadro de Covid, já encaminhando esse paciente para um serviço para fazer a testagem e o isolamento social. E agora, indo mais no nosso tema, né, do nosso bate-papo, como que nós podemos, então, tratar com segurança o paciente que tem rinite e que tem glaucoma?
O grande problema dos pacientes que apresentam rinite e associadamente apresentam glaucoma são as medicações que a gente tem que ter, sempre lembrar. É importante que o paciente nos avise, né? E essa busca ativa pelo próprio otorrino, pelo médico, pelo colega, para poder a gente saber se esse paciente tem o glaucoma. Existem medicações seguras, existem maneiras seguras da gente tratar essa rinite, mas é importante a gente saber porque existem medicamentos que são de uso comum, que são tidos muitas vezes como remedinhos e que possuem na sua formulação componentes que podem, de uma certa forma, desencadear crises de glaucoma, até aqueles glaucomas que já estão controlados, ou até mesmo aqueles glaucomas que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Então, você às vezes vem só de uma história familiar, está fazendo só um controle, e às vezes o uso dessa medicação pode levar a isso. Então, é muito importante informar ao seu médico, né? Como eu costumo dizer para os meus pacientes que são riníticos e que têm glaucoma. Quando ele for a qualquer especialista, qualquer área, ele chega, bom dia, doutor, eu tenho glaucoma. Porque às vezes eles esquecem, né? Por ser só um colírio, eles às vezes não engolem um comprimido. Então, eles esquecem que isso é uma doença e que é muito importante que a gente saiba que eles têm, para que a gente possa, então, lançar mão de medicações seguras, para que ele não tenha essas crises tão intensas e até mesmo que a gente consiga fazer um controle a longo prazo para que evitem novas crises, né? Não só a crise aguda, que a crise aguda da rinite é normalmente aquilo que leva o paciente até ao consultório do otorrino, mas até para evitar a recorrência, né? A gente tem medicações no mercado hoje que a gente consegue lidar com isso e evitar essas crises, expondo cada vez menos o paciente a esse tipo de medicação. E quais seriam esses medicamentos, né, que o paciente deve evitar? Os antialérgicos comuns, né, os antialérgicos puros, né, que nós chamamos, são os antihistamínicos, eles não têm problema nenhum, a gente poderia usar, lançar a mão deles tranquilamente existem vários medicamentos no mercado, mas o importante é a gente sempre lembrar que aqueles antialérgicos que possuem um componente D na sua formulação, que são os descongestionantes orais, eles não podem ser usados em pacientes com glaucoma, e que é o grande problema dos antigripais comuns, aqueles que a gente acha lá na farmácia, naquelas cestinhas. Então, a automedicação nesse momento ela é muito importante que seja evitada, ou até mesmo aquela indicação da comadre que você está viajando, aí ela quer te ajudar, então ela pega, nossa, eu tomei esse remédio aqui para minha gripe, para minha rinite, fiquei ótima. Se você não tiver acesso à informação se aquela medicação é possível para ser usada no glaucoma, não tome. Entre um nariz entupido e uma crise de glaucoma, a gente não tem o que escolher, né? Na verdade, a escolha já está feita. Verdade. Então, por causa de uma gripe ou de uma crise de rinite que vai passar, né? Então, é melhor não tomar até que você consiga ou conversar com o seu oftalmologista ou ter acesso a um médico, a um colega, às vezes até num pronto atendimento, é possível que esse colega consiga te dar essa informação se aquele remédio é seguro para ser utilizado com uma pessoa com glaucoma ou não. Os corticoides nasais, eles também têm um uso controverso, tem algumas escolas de estudo que dizem que não tem problema, outras já preferem não usar. Eu, pessoalmente, não uso pela comunicação entre o olho e o nariz ser muito próximo, né? Do mesmo jeito que a gente chora e a lágrima desce e congestiona o nosso nariz, acaba que a gente também, por que não acender essa medicação? Então, a nossa prática, pessoalmente, nós evitamos. Eu prefiro usar os antihistamínicos também, existem medicações tópicas de antihistamínico, ou então o cromoglicato de sódio, que também é uma medicação segura. Eles talvez não tenham um efeito tão rápido no alívio. Normalmente a gente associa com um antihistamínico oral puro, esses que não têm os descongestionantes orais nas suas formulações, para que esse paciente tenha um alívio mais rápido da crise aguda.
Para o uso crônico, a gente já vai lançar a mão só do anti-histamínico tópico ou do cromoglicato de sódio tópico, para também tentar evitar as novas crises naqueles pacientes que têm uma recorrência um pouco mais elevada. É bom lembrar também os corticoides orais, naquelas crises mais intensas, é bom ser evitado, né? Isso aí já é um consenso, que glaucoma e corticoide oral não é uma boa associação. No caso que for muito importante a necessidade desse corticoide oral, o seu oftalmologista, ele tem que ser consultado, ele tem que estar ciente, e muitas vezes até fazer esse link, né? Essa associação da gente conversar, colocar o otorrino para conversar com o oftalmo e fazer um programa de acompanhamento dessa pressão intraocular durante o uso, né? Se houver uma grande necessidade mesmo do uso do corticoide oral. Talvez o grande vilão dessa história toda seja também os vasoconstritores tópicos, né? Que são aqueles sorinhos que muitas vezes estão também à nossa disposição, aquele remedinho de nariz que a gente pinga e ele faz o milagre do nariz abrir e que devolve a nossa respiração. Esses tipos de medicamentos, eles são medicamentos que eles tendem a fazer um efeito rebote, levando a um uso intenso, onde a pessoa ela não é dependente da droga, não é dependente da medicação, mas aquilo cria uma obstrução nasal rebote tão intensa a ponto do paciente precisar usar aquilo em todos os momentos. As pessoas que são vulgarmente, né, viciadas nesse tipo de medicação, elas têm um vidrinho em cada lugar que elas forem. E se ela perder aquele vidrinho, ela vai parar na primeira farmácia e vai usar. E isso, para quem tem glaucoma, é um perigo. Ela está arriscando uma crise a qualquer momento, porque são medicações que a gente sabe que têm um efeito sobre o glaucoma de forma importante, né? Eles são absorvidos, não só pelo nariz, mas também podem prejudicar bem o olho. E dificilmente o paciente refere, né, que faz uso dessa medicação vasoconstritora nasal para a gente, né? Difícil você retirar do paciente essa informação. Ele confunde muito com um soro fisiológico, né? Exato. Como um sorinho, não é um soro só para jogar no nariz. Com relação até ao corticoide nasal, em termos práticos, né, você falou, eu tenho vários pacientes que usam corticoide nasal tópico, e o que a gente orienta, né, em termos práticos para o paciente? Use e venha medir. Se puder evitar, evite, né? Mas use e venha medir. Né? O paciente com glaucoma, ele tem que ter um médico para chamar de seu. Ele não pode ser um paciente ausente de consultório, né? Ele tem que ter um vínculo, uma relação médico-paciente muito estreita com o médico que lhe acompanha, porque esse contato não só de ele ter um acesso bom ao consultório para questionar a medicação que ele usa, se ele alterar a medicação, é muito importante, né? Questionar quando ele troca as medicações, se ele pode usar as medicações novas prescritas, e isso é muito importante. O que eu particularmente oriento para o meu paciente é introduzir uma nova medicação. Não é que ele nunca possa usar corticoide, eventualmente ele vai precisar fazer uso, não só na parte respiratória, mas com uma crise de coluna, artrite, enfim, mas que ele faça o uso e venha medir a pressão, porque eventualmente eu vou poder mudar o tratamento dele durante aquele período que ele fizer uso, né, dessa medicação. O paciente com glaucoma, ele tem uma corticosensibilidade, né, muito grande, às vezes 2, 3 dias de corticóide faz picos pressóricos muito altos, então a gente precisa ajustar esse tratamento, né, mas realmente, contato com o médico, contato entre os colegas é muito importante, né? Sim. Isso. Sim. E a questão da automedicação, agora nesses tempos de pandemia, Aline, me preocupa muito, porque o colega,
o paciente evita de ir ao médico e vai até a farmácia, usa esses antigripais que pela prescrição ali diz para ser usado de 6 em 6 horas, não é o que diz? Alguns até de 4 em 4. É. Né? E Usando uma carga importante desse tipo, exatamente do componente que vai expor a um risco, né? Ah, mas eu sempre usei, nunca aconteceu nada, nunca tive nada. Ok, mas cada vez que você engole um comprimido, você está jogando na loteria, você não sabe se você vai acontecer uma crise ou não. É um risco que não vale a pena, né? Arriscar todo o tratamento, né, de tanto tempo, às vezes até para controlar a pressão intraocular, para se jogar fora por causa de uma medicação ou outra, né? Exatamente. Nesse período de Covid, a gente tem percebido essa dificuldade dos pacientes em ir, em procurar o médico, pelo medo do contágio e tal. A gente, na nossa clínica, a gente tem procurado sempre manter um ambiente e tentar divulgar isso nas redes sociais, os cuidados que nós temos tido, né, dentro do consultório, porque é melhor que ele vá ao consultório do que ele vá a um pronto-socorro ou um pronto atendimento. Porque lá, sim, lá é para as pessoas que estão já precisando de um atendimento mais urgente, de um atendimento mais intenso, principalmente nesse ponto da Covid. Os consultórios agora, não, agora os consultórios são para isso, é para você evitar até ter uma crise, ter um problema mais intenso, e aí sim você precisar de uma hospitalização, seja, né, não no caso do glaucoma, mas uma outra coisa mais intensa, porque você deixou de ir procurar ajuda ou se automedica e cria um outro problema porque você não procurou o especialista ou até mesmo o seu médico de cabeceira para isso. Então, eu acredito que hoje os colegas têm tomado, os consultórios, principalmente, em geral, têm tomado esses cuidados para receber esses pacientes com segurança, para que a gente não vire também um foco de disseminação. Isso é muito importante. Sem dúvida, né? E o que a gente tem lido, o que até 80% dos pacientes com doenças crônicas acabaram perdendo segmento, né? Sim, por esse medo, né? Um pouco também de terrorismo, né? A falta da informação, olha, vá, principalmente nos casos de Covid, como você me perguntou no início, né? Eles se confundem muito com rinites gripais, com rinite, né, alérgica. Então, assim, você ir até um profissional para a gente entender o que está acontecendo e te ajudar nesse diagnóstico e poder, às vezes, começar um tratamento mais precoce desse processo, a gente tem, como na Sociedade Brasileira de Otorrino, a gente tem tentado bater nessa tecla, na Associação Médica aqui do Estado também, de tentar pegar esse caso de Covid mais precocemente, para que a gente possa intervir mais frequentemente, precocemente, e não ficar esperando só a hora que o paciente já tem que ir para uma UTI ou já entra com sintomas mais intensos e precisa da internação, da hospitalização e até mesmo os cuidados com o respirador e tudo mais, né? Importante esse cuidado inicial e diagnosticar e diferenciar. No caso nosso da rinite, aí, é muito importante a ação do otorrinolaringologista. Com certeza. Doutora, muito obrigada, né? Foi muito esclarecedora a sua... Nós agradecemos o convite, estamos à disposição, através das nossas redes sociais, através da doutora Heloísa também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós estamos à inteira disposição, agradecemos demais o convite, você já faz parte da família Coffee. Obrigada, doutora. Então, vamos colocar aí o link de vocês, né, embaixo aí da nossa live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem para a doutora. Se for de glaucoma, podem perguntar, né? Mas acho que a lição de casa aqui da nossa live, cuidado com a automedicação, né? Isso aí. E paciente com glaucoma, continue fazendo seu tratamento, né? Que isso, mesmo em tempo de pandemia, precisa tratar. Precisa acompanhar. Precisa fazer acompanhamento, né? E procurem sempre o otorrino, não vá fazer tratamento com automedicação para fazer um tratamento adequado aí da sua rinite.
Isso aí. Obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.